Olá, seja bem-vindo ao canal HackBR e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essa polêmica de processos contra servidores privados. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal e participe do nosso fórum Priston Pro. Dito isso, vamos lá. Eu estou reagindo aqui a um vídeo do Tigrinho, ele mesmo já deixou essa reação aberta para qualquer um que queira fazer. Eu quero citar alguns pontos importantes sobre essa tese. E antes de mais nada, essa pessoa que fez a pergunta para o GMZ Feus é a minha conta pessoal, Moisés9707, a minha conta há muito tempo atrás. E eu estava com essa logada na live do Custer e eu fiz essa pergunta proposital sem a ideia de que o GM iria responder. Assim que ele respondeu, logo eu imaginava que isso poderia gerar conteúdo para a galera e criar polêmicas, que foi o que aconteceu. Dito isso, eu vou dizer a minha visão diante de tudo isso, tendo em vista que eu já acompanho servidores privados, trabalho em alguns servidores e consigo ter um pouquinho de expertise nessa área. Algo muito diferente do que está ocorrendo hoje nos mundos de MMORPG é que os processos estão sendo tramitados no Brasil. Tá? O último processo recente que teve, que é a Gravity contra 2 servidores privados de Ragnarok, esse processo aconteceu no Brasil, com representatividade da Ragnarok. Esse processo aconteceu no Brasil e a Gravity ela possui representantes. Então se torna muito mais fácil, barato e rápido, entre aspas, você conseguir derrubar um servidor privado. Dito isso, trazendo aqui para o mundo de Priston Tale, são vários pontos. O primeiro é que o próprio GM confessou e abriu o jogo pra gente que ele não consegue fazer a Zenith, que é a publicadora do jogo, não consegue fazer essa ação sozinha, precisaria de uma conexão com a Masangue, que é a detentora do direito. Então aí a gente já cria um gap gigante para que um processo seja válido. Além disso, tem outro contraponto. Veja, se você é empresário e tem uma visão mínima, não faria sentido para uma desenvolvedora derrubar um servidor de Priston privado, pois o impacto que isso traria é minúsculo pro servidor, porque ele simplesmente pode abrir outro com outro nome ou vender a source, enfim. Porém, para a distribuidora derrubar um servidor privado pode trazer negatividade para o público, porque às vezes o cara que está montando o servidor privado é player de Priston, joga Priston, e a gente tem uma comunidade tão nichada e tão pequena que eu acho que o benefício e o malefício colocado numa balança é muito mais prejudicial para a distribuidora começar a derrubar servidores, né, para a publicadora começar a derrubar, do que ela deixar e esperar que o próprio servidor quebre sozinho. Baseado aí que a gente tem mais de 300 servidores anuais que são lançados, é quase uma média de um por dia, nós temos aí 95% desses servidores fracassados. Então acho que é enxugar gelo nesse caso. Outro ponto é que a Masangue ela possui outros jogos, não só o Priston. Então se você entrar no site oficial, tem mais de 5, 6 jogos. E eu acredito que todos eles possuem muito mais players do que o Priston Tale, que é tão nichado. Hoje uma média aí no servidor privado, que já está aí consolidado, é de 100 a 200 pessoas online, não mais que isso, né? E o próprio Priston oficial deve ter uma média aí de 500 a 1000 pessoas. Então derrubar um servidor com 100 pessoas, processo, trâmite, um processo intercontinental que é de outro país, é tanta burocracia que não valeria a pena, sendo que até o fim do processo possivelmente o servidor já tenha fechado automaticamente sem sequer ter o aval do juiz. Dito isso, eu também quero deixar claro que existe sim a possibilidade de processo, é inviável, a chance é muito pequena, mas sim, ela existe. Prova disso, no nosso grupo de dev nós tivemos essa informação aqui, tivemos acesso a um processo, está disponível, esse aqui é um site americano, você pode acessar, e nesse processo existe aqui a Masangue como a pedinte do processo contra o réu LLC Area Game. Eu fui um pouquinho mais a fundo nesse processo, não foi de servidores de Priston, foi de outro jogo que a Masangue possui direitos, então foi algo muito mais robusto do que simplesmente um servidor privado. Então, basicamente aí ela está processando porque além de ter arquivos copyright de jogos oficiais da Masangue, essas publicadoras, né, que estão sendo processadas, elas queriam autenticar, elas queriam validar o jogo ou o software delas como oficial. E aí você já entra aí numa regra que não é só copyright, mas sim você legalizar, você roubar
a oficialidade do jogo para você. Então é algo muito mais complexo, que não é o que acontece em servidores privados, né? Servidores privados, basicamente, aí a galera quer abrir. Normalmente a tese é sem fins lucrativos, é só uma fanpage ali. Então é muito difícil, visando todo esse ecossistema que eu acabei de falar para você, existir um processo. A chance existe, ela é pequena, minúscula ou quase nula. Dito isso, essa é a minha visão. Eu não acredito a médio, longo prazo que exista um processo. E se existir um processo, nós saberemos com toda certeza. Tá bom? Esse vídeo é apenas um comunicativo e expressar a minha opinião sobre esse tema. Tá bom? Um abraço, até o próximo, valeu!